E agora a notícia que vale para o país inteiro. O Conselho Nacional de Justiça estendeu até 14 de junho o fechamento dos fóruns. Carlos Turmina, essa é mais uma medida de prevenção, consequência da pandemia de Covid-19, não é? Mas, por enquanto, então, segue tudo somente pelo sistema online. Isso mesmo, Rabi. O atendimento presencial à população, a advogados, partes interessadas em processo, segue suspenso e deve acontecer por meio das plataformas tecnológicas. Além disso, todas as audiências e sessões de julgamento devem continuar acontecendo por meio de videoconferência sempre que possível. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, essas medidas justamente norteiam o funcionamento da Justiça em regime especial para combater a Covid-19. Quem falou conosco foi Sérgio Creus, que é juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça. Vamos ouvi-lo. Durante esse tempo da pandemia, a Justiça evidentemente não parou. E como outros setores da economia, também teve que se reinventar, criar alternativas para que os processos pudessem prosseguir, novas ações foram sendo ajuizadas e todos os atos judiciais foram sendo praticados. Claro que em alguns aspectos houve situações bem positivas, como por exemplo houve um significativo aumento da produtividade não só dos magistrados, mas também dos servidores, o que se deve em grande parte à flexibilidade de horário e também a ausência das audiências, do atendimento às partes, que evidentemente esse lado ficou bastante prejudicado, tendo em vista que não há possibilidade de se fazer as audiências fisicamente. Então, muitas dessas audiências não foram realizadas, até porque muitas vezes para ouvir uma testemunha, e a testemunha muitas vezes não tem equipamentos de informática e também há um problema de identificação dessas pessoas que precisam ser ouvidas na justiça. Então, claro, de um lado tivemos situações bem positivas e de outro também alguns prejuízos. Embora fechado durante esse período emergencial, o funcionamento do fórum segue no mesmo horário comum que já acontecia normalmente. O juiz Sérgio Creus destacou para a gente também que algumas formas de trabalho devem seguir depois do período de pandemia, por conta da praticidade. Os deslocamentos, por exemplo, agora são evitados, né? E isso deve gerar uma continuidade nesse formato, diminuindo os custos também. Vamos ouvi-lo. Nós sabemos que esse período da pandemia também nos trouxe situações que certamente vão continuar, mesmo depois que nós retomarmos a vida normal. Por exemplo, os julgamentos virtuais, né? O Paraná ainda tem essa facilidade porque todos os processos no estado do Paraná hoje são eletrônicos, são digitais, ao contrário do que acontece em outros estados da federação. Portanto, nós aqui estamos realmente numa situação bastante privilegiada e acredito que a justiça como um todo não sairá perdendo muito e acredito que tão logo essa situação termine, muitas dessas práticas vão continuar. Por exemplo, os julgamentos que estão sendo feitos no Tribunal de Justiça, hoje, por exemplo, um advogado de Cascavel pode fazer a sua sustentação oral diretamente aí de Cascavel, não há a necessidade de deslocamento para a capital como sempre acontecia, o que evidentemente diminui os custos, né? Principalmente de transporte, hospedagem, etc. E essas situações me parece que vão persistir mesmo após o fim dessa situação anormal que nós estamos vivendo. Reforçando, então, pelo menos até o dia 14 de junho é que o atendimento presencial segue suspenso nos fóruns de justiça. Nós estamos aqui em frente ao Fórum de Justiça de Cascavel e, como o Davi Ferreira vai mostrar agora, o cenário é este aí. Atendimento suspenso, portas fechadas, pouca movimentação, volume de carros aqui no estacionamento bem menor do que a gente era acostumado por conta dessa determinação do Conselho Nacional de Justiça para evitar a propagação da doença, gente.
Carlos Turmina, falando ao vivo do Fórum aqui de Cascavel. Carlos, muito obrigado pelas informações.